A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Professor, eu queria começar já esse papo te perguntando como você tem visto a preparação do Brasil com uma comissão técnica que nunca aconteceu na história, estrangeira. É óbvio que assim, o senhor como um profissional gabaritado e que tem um olhar clínico muitas vezes, mesmo não estando no dia a dia, consegue, de alguma maneira, enxergar o que o senhor acha que está acontecendo por ali. Como que você tem visto esse momento do Brasil, que é mais uma Copa que o Brasil não chega como um favorito, e isso costuma ser bom para a gente. E também, claro, a questão da preparação física do que você tem visto de fora, que tem sido dessa nova comissão técnica. Bom, eu estou vendo com bons olhos, desde quando o Ancelotti chegou à seleção, não que os nossos treinadores, os brasileiros que estiveram antes, não fizeram um bom trabalho. Eu acho que tem uma certa dificuldade, e isso necessita de algum tempo também, mas eu via, antes do Ancelotti chegar, um pouco de falta de comprometimento dos atletas em relação à seleção brasileira. Eu acho que o Ancelotti, com a experiência dele e tal, conseguiu dar um rumo melhor aí com a seleção, e a gente está esperançoso que a gente consiga trazer esse Hexa aí. Tá? Eu acho que nós temos uma seleção muito boa, jogadores de altíssimo nível. Assim, lógico que tem alguns ou a maioria que ainda não participou de Copa. É a primeira vez, vão ser estreantes, mas pelo nível deles, eu acho que a gente pode conseguir uma grande Copa. Professor, para a Copa do Mundo específica, pegando todo o know-how que o senhor tem, experiência em várias Copas, há um estilo de preparação diferente na questão física para os atletas, assim? O problema da seleção é que você tem muito pouco tempo para preparar. Você conta mais com a preparação daquilo que foi feito nos clubes. Como esses atletas se apresentam, né? E se tratando de Copa no meio do ano, a maioria dos nossos jogadores vem da Europa, final de temporada, mas isso também acontece com as outras seleções, principalmente as seleções europeias. Na Ásia nem tanto, na África também nem tanto, porque tem alguns campeonatos aí que seguem mais ou menos o mesmo calendário do Brasil, né? Então, mas assim, você tem que ter noção de como esses atletas estão. Seria importante fazer uma avaliação aí logo que os atletas se apresentem, para ver como que eles estão, como eles estão chegando, né? E como que você vai fazer a dosagem desses treinamentos, a carga, né, desses treinamentos até a Copa. Antigamente a gente tinha muito mais tempo, né, para esse tipo de trabalho. Hoje se reduz aí a 3 semanas, por aí, 20 e poucos dias. Né? Não é um tempo ideal, né? Não é. Como aconteceu na Copa de 2006 já, verdade, que nós tivemos 24 dias. Quando eu vi a avaliação ali, a gente fez em Vegas, né? Nós ficamos em Vegas antes da Copa, e eu vi a avaliação, nós tínhamos ali 6, 7, 8 jogadores, por aí, que na realidade, assim, você pensando em Copa, que você tem que já estar num nível bastante alto no início da Copa, deixando espaço pequeno para crescer durante a Copa, né? Pegando aquele ritmo de jogo de Copa e tal, para chegar na final estourando. Nós tínhamos 6 ou 7 jogadores aí que, para condicioná-los até a Copa em tão pouco tempo, ia ser complicado. Eu falei até para o Parreira, olha, cara, não tem milagre, nós vamos tentar fazer o melhor possível, né? Com a compreensão deles também, e para a gente chegar aí nas quartas de final, lá na onde que a gente deveria estar no início, né, na fase de grupos. E aí nós corremos o risco até na primeira fase de não passar, né? Eu vendo isso pelo lado físico, né? Porque tinha alguns jogadores acima do peso, tinha jogador que estava relativamente esgotado, então você tem que... aí entra muito a tua experiência em relação a individualizar o máximo possível esses treinamentos de acordo com aquilo que eles necessitam. Por isso que eu acho interessante fazer uma avaliação assim que esses jogadores chegarem. A preparação em Vegas foi muito criticada, né? Por excesso de jornalistas, treinos abertos e uma festa muito grande. Nada de farra de Vegas. 2006 foi... Exatamente. Tudo errado. Foi muito criticado. E aí, assim, o quanto também a maneira como a CBF
E eu não sei quem que organizou aquilo, se passou pelo aval da própria comissão técnica, o senhor pode falar aqui como é que foi... Porque a gente aqui estava vendo aquilo sendo transmitido para o Brasil, o Brasil treinando ao vivo num estádio com mulher invadindo o gramado para abraçar jogador, derrubando o jogador. Tiveram venda de ingressos, etc e tal. O quanto aquilo atrapalhou, do ponto de vista físico, a preparação da seleção brasileira, embora o senhor tenha trazido essa informação que muita gente chegou, de fato, defasado fisicamente ali, o quanto que aquela preparação atrapalhou, aquela organização atrapalhou para a preparação para a Copa? Totalmente. Atrapalhou em tudo, né? Foram 18 dias que nós não tivemos foco em Copa do Mundo. Quando você deveria estar, desde o primeiro dia, focado, comprometido com Copa do Mundo, aqueles 8 dias, para nós, da comissão, foi uma surpresa. Né? Tá. Porque, eu vou contar como foi, nós chegamos em Vegas, antes disso, em janeiro, nós jogamos contra a Rússia, também foi outro jogo, que não existe você marcar um jogo em janeiro em Moscou, com aquele frio que faz lá. Um absurdo que foi marcar um amistoso lá. Começou o jogo com menos 19, no segundo tempo estava menos 29. Que isso? O atleta corria pela lateral, se escutava quebrar o gelo na grama, porque é onde não usa muito. Né? Desse jeito, nós ganhamos de 1-0. No dia seguinte, nós fomos acordados às 5 horas da manhã, porque senão a gente não ia conseguir sair de lá de tanta neve que caía. Então saímos correndo do hotel para ir embora para o aeroporto para o avião conseguir levantar voo. Em janeiro de 2006. Janeiro de 2006, nós fizemos esse jogo contra a Rússia, final de janeiro. De lá, a comissão técnica foi para Vegas para ver o local. Chegamos lá, aquela areninha não tinha sido construída ainda, nós fomos para uma empresa aqui a fazer, vi lá a planta deles lá, o projeto, e aí até eu fiz uma correção lá, porque não tinha espaço nenhum para fazer preparação física. Eu falei assim, um campo novo, se eu entrar... Primeira semana, 10 dias, que vai ser uma ênfase mais da preparação física, eu vou estourar o gramado todinho. Aí pedi para que eles aumentassem atrás do gol, pelo menos uns 6, 8 metros, eles acabaram fazendo para que pudesse ter uma área para fazer o treinamento. Nós treinamos o primeiro dia lá, 5 mil torcedores lá, no período da tarde. No dia seguinte, de manhã, eu tinha marcado um trabalho de musculação, reforço muscular, até montaram uma sala de musculação. Eles fizeram um prédiozinho de 2 andares. No primeiro andar era a tua sala de musculação, na parte de cima fizeram um restaurante, área para imprensa, tal lá. Eu tô lá na sala de musculação fazendo trabalho e já tinha conversado com os jogadores que a gente ia fazer o trabalho de musculação, ia fazer um alongamento lá e ia voltar pro hotel. Aí o supervisor, que era o Américo Faria, chegou para mim, Moraci, tem que levar os jogadores pro campo. Assim, não tá nada combinado isso. Eu conversei com os jogadores, a gente vai fazer o trabalho aqui, vamos pegar o ônibus e vamos voltar. O hotel era pertinho, 5 minutos, não dava 5 minutos por aí. Não, tem que ir. Mas o que eu vou fazer no campo? O campo vai ser à tarde, o treinamento é à tarde no campo. Aí me puxou de lado, você tem que levar lá, tem 5 mil torcedores lá. Puta que pariu, não é possível isso. Aí eu falei assim, Américo, eu falei assim, não tem como cancelar esse negócio de ir pro campo? Não, tem 5 mil torcedores que pagaram ingresso. Você tá brincando. Aí eu desci com os jogadores, tinha um corredor assim, desse prédiozinho, que é onde que o ônibus encostava, era um tapume, um corredor para a gente chegar até no portão do estádiozinho que fizeram lá. Aí fui lá, comecei a trotar os caras lá, aí até o jogador, não vou ficar correndo aqui até que hora. Eu comendo tempo lá dentro, né? Não tinha nada a ver com o nosso treinamento. Agora eu fiz o trabalho era na sala de musculação. Aí deu 10, 15 minutos, eles começaram a reclamar, chamei ali no meio do campo a fazer um alongamento e comecei também a empurrar o alongamento o máximo que podia. Foi o dia que a menina pulou. Abraçou o Ronaldinho, né? Sim. Logo no segundo dia. Pulou em cima do Ronaldinho lá. Aí fiquei meia hora lá no campo. Aí fomos embora, chegou na hora do almoço, falei para ele, você tá sabendo que tá sendo pago aí 5 mil torcedores de manhã, tive que ir lá pro campo. Ele chamou o Américo, que história é essa aí? Você vê que nós não estávamos sabendo. Aí o Américo disse, vai ter 5 mil torcedores aí, todo treino. Eu falei assim, não, treino pode arrumar outro lugar, treinamento tático não vou fazer aí não. Isso é impossível, tem uma multa enorme nisso daí, se não treinar aí. O Parreira ainda falou assim, todos os treinamentos vão ter que ser assim? 5 mil de manhã, 5 mil de tarde, vai ser desse jeito? Tá no contrato. Aí, ou seja, isso coisa lá de cima, do Ricardo Teixeira.
Aí nós fomos descobrir que um dos organizadores lá, que estava sempre com a gente lá, ele fez ofereceu um almoço para a comissão técnica, isso depois da gente ter feito os 2 amistosos. E aí, lá no restaurante, até sentou entre eu e o Parreira. Eu perguntei, pô, vocês estão faturando bem aí, né? Ainda tinha ali, na hora que subia com o ônibus, tinha uma rotatória, tinha a ruazinha que chegava até essa arena que eles construíram, tinha uns 150 a 160 quiosques deles. Tinha caipirinha, tinha guaraná, muita coisa brasileira lá nesses. Esses quiosques era tudo dele. Tinha muita gente que ia de manhã e ficava pro treinamento da tarde, ficava comendo ali naqueles quiosques, que era deles também. Aí eu falando, cara, pô, se faturar dois amistosos, abarrotar de gente dentro, de gente fora querendo entrar, não sei o que mais 5 mil torcedores, ainda tava faltando 3 dias. Ele olhou para mim e falou assim, foram 12 milhões. Já tinham faturado 12 milhões. Aí que eu fui saber que o Ricardo Teixeira era sócio da empresa. Nossa. Só pra você ter uma ideia. Jogamos 18 dias fora. Nós fomos, assim, pensar em Copa quando nós fomos para Frankfurt. Porque era a semana que só tinha imprensa, né? Que aí você já está mais acostumado. Que fomos pensar aquele oba-oba que foi ali. Não teve nada de foco. Completamente diferente de 94. Completamente, que em 94 foi a comissão técnica que fez toda a programação. Então, a maioria dos treinos era liberado só para os repórteres brasileiros, não para estrangeiro. Ali não tinha como. O repórter estrangeiro quiser chegar lá, pagava o ingresso e assistir o treino. E isso, uma questão, uma curiosidade, assim. Como que vocês fizeram como comissão técnica, preparação física, para conseguir mitigar o que foi feito de errado em Vegas, assim? De focar os jogadores e falar, rapaziada, vamos aí que é Copa do Mundo. Não, mas isso era o nosso dia a dia, mas você chegava lá com 5 mil torcedores, aquela gritaria e aquele oba-oba. Ela não foca, né? Ela não tem foca, como. né? Não tem como. E no hotel, a gente conversava muito com os jogadores. Gente, esquece aquele negócio lá, não sei o que mais. Mas fazer o quê? Não tinha como. Lá a semana que antecedeu a Copa, a gente ficou quase que todo dia, quase diariamente, falando com os atletas, pô, olha a Copa, o jogo está chegando, vamos concentrar, vamos focar. Aquele negócio do comprometimento. Mas isso tem que ser desde o início. 94, vou contar uma historinha aqui, se vocês me permitirem. Nós jogamos dia 15 de abril, nós jogamos com o Paris Saint-Germain lá em Paris. Foi até o jogo que o Ayrton Senna estava no nosso hotel, deu o pontapé inicial. Sim. Daquele jogo lá, aí ganhamos o jogo e tal. Naquele jogo até que ficou definido o Viola, que o Viola entrou no segundo tempo, no lugar do Edmundo, incendiou o jogo lá, até fez gol. E ali, quando chega 15 dias depois, naquele dia, na véspera do jogo, depois do jantar, 10h30, mais ou menos, tem o lanche da noite. O lanche da noite normalmente é feito no corredor onde é que os atletas estão hospedados. Ou então em algum salão que seja lá em cima também, né? E a hora que eu cheguei lá tomar um cafezinho lá, eu vi o pessoal de 90, Dunga, Tafarel, Miller, estavam sentados assim no chão lá, batendo papo lá, e a conversa deles é assim, pô, não vamos deixar acontecer o que aconteceu em 90 não. Aquele negócio de empresário lá na concentração, jornal na concentração, era o pessoal das empresas de material esportivo fazendo contrato de chuteira, não sei o que, para lá e para cá, aquela confusão que estava lá, não vamos deixar acontecer lá em 94. E eles conversando sobre isso, que um detalhe que estava partindo deles, que às vezes a comissão técnica coloca e fica parecendo, às vezes, até uma certa antipatia em relação a alguns atletas que não recebem muito bem e tal. Estava partindo deles. Eu fui pro meu quarto e falei assim, pô, meio caminho para ganhar a Copa. Já tem. Porque eles estão me mostrando que estão focados, estão comprometidos em ir lá e ganhar a Copa. Eles não querem que nada atrapalhe, né, externamente e atrapalhe. Tanto que eles pediram para colocar um rapaz que depois virou assessor do Ricardo Teixeira para controlar os telefones do pessoal que ligava. Naquela época o celular, 94, não é o que é hoje, né? E pediram para... Então ele tinha uma lista de quem ele poderia passar o telefone para o atleta ou não.